Continuando a nossa jornada, a nossa saga de aprendizado, falaremos sobre phishing. Para não perder o hábito da metodologia, o que veremos aqui? Quais são os objetivos dessa aula? Uma introdução ao phishing, como o phishing funciona, técnicas comuns de phishing, como identificar tentativas de phishing, exemplo de phishing real e a conclusão e a prevenção. O que é um phishing? Uma definição muito simples, né? Basicamente, o phishing, traduzindo aqui para o bom e velho português, significa pescaria. Neste caso, o atacante ele tem o objetivo de pescar informações do seu alvo. Então, a gente pode definir da seguinte forma: é uma técnica de engenharia social, já vimos esse termo anteriormente, usada para enganar vítimas e obter informações sensíveis, como senhas e dados bancários. É uma técnica extremamente eficiente. Então, todo cuidado é pouco, sobretudo na questão de conscientização dos usuários nas organizações. O funcionamento dele é o atacante se faz passar por uma entidade confiável, induzindo o usuário a fornecer informações. Normalmente, é oferecido uma oferta, um prêmio, e através deste prêmio, o usuário é forçado a deixar informações em uma página, por exemplo, e a partir daí é iniciado o processo de roubo de informações. Falarei mais sobre isso adiante. Aqui tem uma ilustração, eu peguei de uma página chamada Vantico, que é uma empresa especializada em testes de penetração e cibersegurança. Então, como é que funciona, né? Como o phishing, né, fisga suas vítimas. Phishing, você pode ouvir pessoas falando também aí phishing, né? Como é que ele fisga as suas vítimas? Lembre do termo pescaria, né? Então, o criminoso ele envia um e-mail fraudulento. E esse e-mail ele tem lá um título chamativo, tem um corpo de mensagem com a descrição muito bem fundamentada e uma chamada para a ação. É praticamente uma técnica de marketing, né? Uma técnica de persuasão. E ele age diretamente no estado emocional das pessoas. Então, a vítima clica em um link que direciona para um site falso. E aí, o criminoso recebe os dados fornecidos pela vítima, como eu falei anteriormente. Nesta página consta uma oferta. Pode ser uma oferta de dinheiro fácil, por exemplo, ou algum tipo de brinde. Então, desconfie. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, a vítima preenche essas informações, normalmente e-mails, né, celulares e outros dados sensíveis, e quando ele finaliza este cadastro, esse formulário, quando ele clica lá em OK, o atacante recebe todas essas informações. Então, dados sensíveis são roubados pelos criminosos. Quais são as técnicas mais comuns de phishing ou phishing, né? As principais técnicas de phishing. Então a gente tem o spear phishing, né, que é um ataque direcionado para um indivíduo específico, geralmente com informações personalizadas. É muito comum, e isso, pessoal, a gente já falou sobre isso anteriormente, o cuidado em compartilhar informações em redes sociais. Isto abre margem para o atacante colher informações suas e usar a técnica de phishing para tentar roubar informações sensíveis. Então, o ataque é direcionado. Ele entra em contato com você, chama você pelo nome, por exemplo, descreve um texto com base, ou alguma mensagem com base em informações que você mesmo publicou em suas redes sociais. E isso termina ludibriando, né, ou confundindo a vítima. Então, um dos ataques é o spear phishing. Um outro tipo de ataque também comum é o clone phishing, como o próprio nome está dizendo, ele clona, né? Neste caso aqui, ele clona e-mails legítimos para enganar a vítima, né? Então ele meio que copia uma página com uma oferta, por exemplo, e faz o envio diretamente para a sua vítima. E a pessoa, ao clicar nesta página, né, clicar em um link, ele vai abrir uma página perfeita, né, como de alguma empresa gigante, e lá ele vai preencher com essas informações, enviando também dados sensíveis para o atacante. Finalizando esta etapa, nós temos o walling ou whaling, né, que é um ataque focado em pessoas de alto escalão, como executivos, diretores e políticos, enfim. A mesma metodologia, porém com um direcionamento mais filtrado, né, com objetivos muito com objetivos bem definidos. E aqui eu tenho, né, um print, né, de uma imagem aqui,
né, de um e-mail, como é que funciona esse tipo de ataque, né, essa ameaça, né? Então, como você identificar tentativas de phishing? E apesar de muita gente ainda falar assim que não usa e-mail, ele é muito usado, tá? Principalmente por empresas. Como estamos tratando aqui de organizações, então muito cuidado mesmo, porque ele passa facilmente por uma filtragem, né? Uma regra de firewall, tá? Então como é que funciona? Aqui eu tenho um modelo, né, no corpo de um e-mail, e a gente pode aqui destacar, por exemplo, eu tenho aqui logo no cabeçalho, né, a assinatura, né, de quem enviou o e-mail. Então perceba que é um link um tanto estranho, né, um tipo de e-mail que ele não é muito válido, né? A gente tem um tipo de domínio aqui que não é muito conhecido e você pode pesquisar até por esse domínio usando ferramentas aí como a GoDaddy, por exemplo, o Registro BR, enfim, e outras ferramentas para poder pesquisar e ver se realmente esse domínio existe. Ele pode até existir, tá? Mas carece aí de mais investigação. Você também tem ali um anexo, tá? E é interessante, todo cuidado é poucas vezes por um deslize, clicar nesse anexo, você pode terminar infectando a sua máquina também, não só na execução dele. Então, aqui indica, ele não, na verdade, ele não indica a extensão desse arquivo, se ele é uma imagem, se ele é um documento, mas uma dica aqui é você passar o mouse, né, por cima deste arquivo, desse anexo, e na barra de status ele vai indicar o nome desse anexo. Então preste atenção naquele nome que vai aparecer ali e confira, ver se aquilo é um arquivo que é comum. Tá? Mais abaixo, aí veja aqui, né, a chamada do e-mail, então uma compra recente usando a sua ID da Apple. Então, se você for proprietário de um iPhone, provavelmente você está recebendo por uma técnica de phishing, um ataque direcionado, né? Então ele sabe que você tem um iPhone e aí ele manda lá dizendo que tem uma compra utilizando a sua ID. E aí você, sendo proprietário de um iPhone, você vai suspeitar, eu não fiz compra nenhuma, ou que compra foi essa, por exemplo. E aí você vai ver no corpo de e-mail, tem lá uma notícia que é urgente, né? E aí ele fala lá que o Apple ID, o seu ID do Apple, ele vai descrever lá mesmo, né? E está dizendo aqui que uma compra foi feita na sua conta, né? Porém, você pode observar, apesar de estar em inglês aqui, né? Então ele tem uma digitação que está incorreta, né? Então observe também a questão da grafia, essas coisas, né? É uma análise um pouco apurada, né? Você tem que ter critério para poder avaliar essas coisas, tá? Então aqui embaixo também, ó, seu serviço foi aceito mediante o pagamento depois da compra efetuada, né? Então perceba também aqui que é um vocabulário um tanto, né, pobre, vamos dizer, tá? E uma assinatura também inválida. Normalmente, quando é por empresa, né, a assinatura vem de alguém do escalão da empresa, né? E aí você tem lá os destaques como contato, essas coisas assim. Então, é ter bastante atenção também, tá? Este aqui é meu e-mail mesmo. Eu recebi esta mensagem aqui por e-mail. Automaticamente o Gmail bloqueou e classificou como spam, né? Então, eu tenho aqui, partindo do princípio do slide anterior, primeiro, eu fui avaliar o e-mail dele para ver se é algum domínio que é conhecido, por exemplo. E não era, é muito estranho isso aqui, tá? E aqui ele fala assim, anexo o currículo, e tem um currículo em PDF, porém ele está no corpo do e-mail, quando na verdade ele deveria aparecer na seção do e-mail. Entretanto, eu também tenho a opção de adicionar um link no corpo do e-mail. Então eu passei o mouse, já sabia, né, que era um link com um link suspeito, né? Então eu passei aqui o mouse apenas para me certificar, apareceu as informações na barra de status, então só fiz descartar e pronto. Bom, com isso aqui a gente pode concluir da seguinte forma: não clicar em links de e-mails não solicitados. Aqui em casa, particularmente falando, a gente tem essa prática, né? Quando alguém manda um link, ou eu mando para minha mulher manda um link para mim, alguma coisa, a gente sempre pergunta o que é isso, do que se trata. E meus amigos também, eu não clico, eu não sei, né? Às vezes até por descuido deles ou falta de conhecimento, compartilho o link aleatório. Então eu sempre pergunto do que se trata esse link, o que que é, qual é a origem, o que que você viu. Questione mesmo, não tem problema nenhum. E é uma oportunidade de você também educar os seus amigos para evitar clicar em links que foi recebido, né? Seja no grupo do WhatsApp, por exemplo, seja no direct do Instagram, enfim.
Utilizar a autenticação de 2 fatores, falaremos mais sobre isso mais adiante, né? Que você, além da senha, você tem mais um fator de segurança, mais uma camada de segurança, como, por exemplo, um token, né? Ou uma senha com ou uma senha segura, por exemplo, enfim. Manter o software de segurança atualizado, que é o seu sistema de antivírus, o próprio firewall do seu sistema operacional ou o firewall da rede, e relatar tentativas de phishing para autoridades competentes, né? Aqui, se caso você tenha alugado um serviço de hospedagem e por acaso recebeu esse e-mail passando pelo provedor de e-mail da empresa de hospedagem, você pode sim relatar esta mensagem para o provedor e eles vão tratar internamente esse acontecimento, esse acontecido, tá? Essa tentativa de ataque. Vou deixar um prompt aqui, tá? A gente tem um tempo curto. A proposta aqui é trazer, introduzir esse conteúdo, mas é claro que você, como profissional da área, você tem que estar sempre atualizado e estudando muito mesmo. Então, eu tenho um prompt aqui para que você utilize aí a ferramenta de inteligência artificial como referência, tá? E aí tem esse prompt aqui que é você peça para o seu chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial para criar uma lista com as principais técnicas de phishing e explicar como é que ela funciona. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa aula e vamos para o próximo.